Finalmente, o filme do grupo de heróis mais importante da Marvel estreou, Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Para quem não sabe, com a popularização do MCU, parece que os Vingadores é o grupo de heróis mais importante da história da Marvel. Mas para quem já é leitor de quadrinhos e acompanha esse universo há mais tempo, sabe que, na verdade, o grupo de heróis mais importante de todo o universo Marvel é o Quarteto Fantástico, junto com os X-Men. E o Quarteto Fantástico ficou muitos anos na geladeira por conta de direitos autorais. A Disney conseguiu resgatar e devolver esses direitos autorais à Marvel lá em 2017 com a compra da 2017, com a compra da Fox. E antes disso, antes desse filme novo do Quarteto Fantástico, a última representação que a gente teve do Quarteto Fantástico nos cinemas foi lá aquele filme de 2005 e o outro de 2007, que também tinha o Surfista Prateado e a Ameaça do Galactus, né? E tem algumas semelhanças nesse filme, até algumas questões de roteiro e plot twists. E assim, depois disso, o Quarteto Fantástico ficou mais de quase 20 anos, né, na geladeira. E mesmo com a compra da Fox pela Disney, o Quarteto Fantástico ainda ficou quase 7 anos sem receber uma adaptação. Mas é porque o Boné tinha um plano. E o Boné sabe demais das coisas. Ele tinha o plano de fazer o Quarteto Fantástico ser o protagonista da nova saga do universo Marvel, que é a saga do multiverso. E principalmente com Franklin Richards sendo o principal protagonista, né, o principal objetivo ali, o objeto da coisa toda, que é a saga do multiverso. E assim, esse filme já dá diretamente pistas para como vai ser o roteiro de Vingadores Doomsday, né? É a cena pós-crédito, isso aí, perdão pelo spoiler, mas o filme já estreou tem um tempinho. Bom, quanto ao filme, tem algumas coisas que eu queria destacar. A primeira delas é a Sue Storm como protagonista. E de fato é um dos melhores protagonismos femininos que eu já vi em um filme de super-herói. Não é algo forçado, não é algo apenas por agradar o público, mas é algo muito bem construído. E a atuação aqui da Vanessa Kirby, ela é muito convincente, ela passa esse ar de que ela realmente é a líder, ela é o coração do Quarteto Fantástico, ela é o elo que une todos os personagens, e é um baita personagem, é uma boa representação da Sue Storm, a Mulher Invisível, diferente daquela representação do filme de 2007, que é muito, digamos assim, machista em certos pontos. E de fato esse filme não. Faz uma personagem realmente, uma mulher que tem um protagonismo e que ela rouba a cena em muitos pontos, o que enfraquece, por outro lado, a figura do protagonista, que é o Senhor Fantástico, né, o Reed Richards. Que nesse filme eu acho que ele está um pouco apagado, eu acho que ele é um personagem que brilha muito menos do que todos os outros. Porém, eu acho que é o primeiro Senhor Fantástico que realmente tem uma representação em que ele é extremamente inteligente. Ele tem realmente um roteiro que faz ele parecer um cara inteligente. E explora muito mais o lado da genialidade dele, que é basicamente a essência do personagem nos quadrinhos, porque nos filmes parecia que o mais importante dele era se esticar e ser de borracha. E esse filme não. Esse filme vai focar no ponto crucial, que é o maior poder que o Reed Richards tem, que é a sua inteligência, né? Vai muito além do fato dele ser um homem de elástico. E assim, outro ponto positivo do filme, que para mim é o grande destaque do filme, é a direção de arte. Que filme bonito, né? Esse visual retrofuturista combina muito com o que o Quarteto Fantástico significa para este universo. E é uma das críticas que eu tenho ao MCU, por exemplo. No MCU, você vê os personagens tendo um grande desenvolvimento tecnológico, né? Você tem um Tony Stark com a nanotecnologia e todas aquelas armaduras dele, mas você não vê o impacto da evolução tecnológica trazida por esses personagens na sociedade. Parece que os personagens, os heróis, estão em 2050 e a sociedade está em 2020 mesmo. Então não há um casamento entre a evolução tecnológica trazida pelos heróis e a evolução tecnológica da sociedade. Só que esse Quarteto Fantástico não. Ele tem um ponto grande positivo para mim, é como mostra que esse grupo de heróis, eles representam muito mais do que apenas um grupo de heróis que vai agir quando você tem uma ameaça de um grande vilão, que é basicamente como agem os Vingadores e todos os outros heróis da Marvel. Mas é um grupo de heróis que, enquanto não tem uma ameaça como essa, no tempo livre, eles estão ajudando no progresso da sociedade.
E você vê, por exemplo, que o Quarteto Fantástico ele tem o carro deles voador, e você vê que eles compartilharam isso com a polícia, né? A polícia também tem essa mesma tecnologia do Quarteto Fantástico, o que dá um toque até a mais de realismo e faz muito sentido. Eles representam o progresso da sociedade. Eles não estão apenas combatendo crime, destruindo vilões, mas eles também estão ajudando a desenvolver a sociedade tecnologicamente. E o grande plano aqui do Reed Richards para derrotar o Galactus é um grande compartilhamento global, né? Mostra que eles também não estão ali presos exclusivamente aos Estados Unidos, mas eles têm impacto global de desenvolvimento tecnológico. E é isso que faz o Quarteto Fantástico, pelo menos iria funcionar se não fosse a Surfista Prateada. E outro ponto importante do filme é a Surfista Prateada. Cara, não é apenas uma questão de lacração, que tem que colocar a mulher em tudo e trocar de gênero e tal, como os nerdola adoram criticar e falar e tal, mas tem sentido, porque veja, uma das grandes características do Johnny Storm, do Tocha Humana, é ele ser mulherengo. E você tem um filme aqui que você tem que apresentar tudo, você tem que apresentar o Galactus, a Surfista Prateada, o Quarteto Fantástico, cada um desses personagens, desenvolver, mostrar características dele, ainda fazer ponto e ligar com Vingadores, que vai vir em 2026 e tal. Esse filme tem tanta coisa para falar que não dá tempo de você desenvolver tudo de uma hora para outra, né? De você mostrar e explorar o lado dele ser mulherengo e tudo mais. E os caras matam dois coelhos com uma cajadada só. A relação entre ele e a Surfista Prateada, entre o John Storm e a Surfista Prateada, é um elemento crucial para o filme. Ao mesmo tempo que o filme desenvolve esse lado e mostra esse lado do personagem, ele ser mulherengo, ainda desenvolve também o Surfista Prateado, né? Mostrar o seu lado, que ela era um cientista e tudo mais, e o filme consegue desenvolver o John Storm. E faz parte da essência do personagem, esse lado dele de ser o cara que vai ficar chavecando e tudo mais. É tipo você adaptar o Reed Richards e colocar ele sendo burro, né? Se bem que... I'm the smartest man alive. Alguns momentos depois... Wanda, Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. What mouth? Bom, esquece o que eu falei. Mas veja, isso foi algo extremamente crucial para o filme e é um ponto positivo. Acho que não tem nada de errado na Surfista Prateada ser mulher, faz parte da trama e é muito bem adaptado. Eu não tenho nenhum problema em mudança de gênero, em mudança de etnia, de personagem nenhum, contanto que isso agregue para o roteiro, como é o caso. Em linhas gerais, esse filme traz muito bem aquela noção clássica das aventuras do Quarteto Fantástico, que é um grupo de heróis da Marvel que tem muita ligação com esse lado cósmico, né? De enfrentar ameaças espaciais. E aqui é uma aventura clássica do Quarteto Fantástico, explorando o universo, indo para um outro lado do universo e tudo mais. E o filme tem uma solução interessante para viagem interestelar, uma tecnologia nova e tudo mais. E assim, o filme é muito gostosinho de se assistir, filme bacana, e no final das contas é basicamente isso mesmo, sabe? Teve gente que esperava muito mais por ser o grupo de heróis mais importante da Marvel, mas no final das contas é aquela velha fórmula Marvel de sempre, um filme de aventurinha ali que vai ligar num outro ponto, e não tem nada muito de impactante ou algo assim do tipo. Então, no final das contas, é um filme 8 de 10, tranquilo, vale a pena assistir. É um filme legal, tem algumas mensagens bonitas, mas é isso. É aquele filme padrão da Marvel, é uma aventura clássica do Quarteto Fantástico, como sempre, e fica jus àquilo que o Quarteto Fantástico representa no universo Marvel, colocando eles como o protagonista e o foco da próxima trama dos Vingadores. Então é isso. Obrigado se chegou até aqui, já curte o vídeo, comenta aí o que você achou do filme e segue o canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos e fazendo esse bate-papo toda semana sobre um filme novo. Valeu!